Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você ainda não conhece o Paradicas, então fica muito ligado, porque aqui tem eu, Pete Menberg, jornalista, e Renato Andrade, que é o nosso artista visual, que sabe tudo de cinema, que dá umas dicas maravilhosas. Eu também dou dicas maravilhosas. Então, se você não conhece, aqui não tem crítico de cinema, né, Renato? Não. O que nós somos, hein? Que Xereta de cinema. Xereta de cinema. Fãs do cinema, a gente gosta de fuçar, livros. descobrir coisa, redescobrir, mas a gente não tem esse rigor crítico de... Por isso que é legal, que é um bate-papo. É, bate-papo. Sem ensaio, tá? Que ele não sabe o que eu vou falar e eu não sei. Quer dizer, eu sei o que ele vai falar, porque eu que faço a pauta. Mas parece que tem alguma surpresa hoje aí que eu quis tem. saber só hoje. Tá bom. Tá. É isso aí, pessoal. Mais um Paradicas aí, começando com o Diário de Andy Warhol. Você já assistiu na Netflix? Chocante. Foi baseado num livro que ele escreveu, né, no diário dele. Acaba de ser lançado. E o Renato assistiu também, né, Renato? Muito bom. Você estava comentando sobre a voz. Bom, primeiro que é recheado de imagens que ele mesmo filmou, né? A grande vantagem do Andy Warhol, assim como outros, mas que ele gostava muito de registrar tudo, né? E ele, desde o começo, tanto com a Polaroid quanto com a Super 8, então, essas pessoas, né? Esses personagens que sempre gostaram de registrar, então tá vindo muita coisa à tona. Esses dias eu vi também do Val Kilmer, que ele também era outro, que andava com uma filmadora o tempo todo. Quem? Val Kilmer, chama Val. Prazer, Pete. Eu conheço. O quê? Val Kilmer? Juro que eu não... Val Kilmer, que sim, é um ator que fez o The Doors, ele fez o Jim Morrison. Agora sim. Então, exemplo que ele também filmava tudo. E o Andy Warhol... também, né? Então tem muita imagem de arquivo bacana. Tem alguém aqui que não desligou o celular. Eu vou atrás dessa pessoa. Oi. Eu mesmo. Ah, você. Meus deuses. Pessoa. Pronto. Horrorosa. Que feio. Continuamos? Continua que eu vou desligar esse negócio aqui. E agora tem tudo a ver, porque... abriu uma exposição do Andy Warhol lá em São Paulo. Sim, na FAAP. Ainda não fui, mas irei em breve. Essa vale a pena, hein? Diz que é uma das maiores exposições já feitas. Muito Acho legal. que são 2 aviões que vieram para São Paulo. Muito legal. Recolhendo assim do que ele tem de melhor. Eu cheguei a ver, teve uma Bienal que trouxe o Andy Warhol junto com o Basquiat, algumas obras, mas faz tempo isso, faz tempo. Você pensou que legal. O trabalho dele, assim, a gente vê reprodução, né? Da sopa Campbell e tal, daquelas serigrafias. Mas ao vivo, o rigor que ele tinha, gente, assim, é um perfeccionismo, aquelas caixas de sabão em pó, do Brillo, né? E conta tudo, né? Conta toda a vida dele. Puxa vida, né? Desde que ele nasceu, sempre até ele ir para os Estados Unidos, ele começou a desenhar. Ele, na verdade, assim, a vida dele... Ele sofreu muito, né? Ele sofreu muito preconceito, né? Porque ele vem de um lugar super tradicional lá, né? Do meio oeste. Então, acho que o pai e tal. E o sonho dele sempre foi para ir para Nova York e trabalhar como ilustrador, né? Tanto é que ele chegou a ser um ilustrador, assim, super renomado para moda, para publicidade. Só que quando ele tem esse lance de vou virar um artista pop, literalmente, né? Que é pop art, mas um artista mesmo pop, assim, no sentido de trafegar e navegar por todas as mídias, né? E ele próprio virou uma celebridade que retratava outras celebridades, né? E a figura dele também, né? A figura dele é uma figura criou uma super... personagem, sim, né? Mas era ele, Gente, era aquele ele, namorado né? dele, não, como que sofreu aquele menino. Agora, tem uma coisa muito legal, que esse diário do Andy Warhol foi escrito por uma grande amiga dele, depois que ele sofreu um acidente, ele foi baleado, na verdade. Foi. Diz que ele ligava para ela todo dia e contava alguma coisa. E ela foi escrevendo. Sim. E hoje tem o diário, um livro, se você prefere um livro, também um livro, também é legal. Acho que o ideal seria os dois, né? Porque dois. O filme é muito bacana, né? Muito bom. Conta muito muita coisa. A fábrica, né? Da Factory, muito que legal, revestiu né, com Renato? papel Você alumínio. Deve ter amado, né? Queria estar lá. E aí é tudo... Assim, são os personagens que eu mais gosto, né? Na verdade, assim, que eu acho mais bacana, na verdade, né? Na sua pintura, no seu trabalho, Kate você se inspira Haring, nele? bastante, porque
como louco, né? Eu também me considero um ilustrador, mais um ilustrador, na verdade, né? Eu comecei a trabalhar com charge, com cartoon, com ilustração. Então, a coisa do desenho, né, dele, né? Então, todos esses grandes, no caso lá da turma dele, né? Kate Haring, Basquiat, o pessoal da Pop Art, né? Que tem essa coisa também que eu vivi, a publicidade, né? Eu aprendi muito com publicidade, né? Inclusive com um amigo nosso que vai aparecer daqui a pouco aí, né? De desenho. Então, para mim, assim, esse tipo de material aí, sempre que eu vejo que tem alguma coisa ligada ao Andy Warhol ou Você vai lá ver? Eu corro Você vai atrás. até a FAP em São Paulo ver? Vou. Não, essa eu quero ver. Vencer a preguiça da rodovia, favor, né? E da outra, estrada, a né? voz é uma voz baseada na voz dele através da inteligência artificial, né? E achei isso bem legal, que é o uso da inteligência artificial. Sim. E a voz igualzinha dele. Então, e aquela achei voz super super legal. característica dele. Gente, a voz Figura, dele. né? E teve grandes... ele foi... Alguns filmes, né? Atores que interpretaram ele... Muito legal. Inclusive, teve uma mulher, né? Depois não eu fiquei sabendo. eu não lembro o nome mas dela, mas interpretaram uma atriz... tipo um documentário, tipo uma cinebiografia? É um filme, uma cinebiografia ou de outro artista e que ele participava. E sim, e é muito bom. Se eu não me engano, será que David Bowie fez? Não sei. Eu sei que teve uma atriz que fez que ficou maravilhoso, né? Ele tinha aquela coisinha, né? Aquela voz meio assim, o jeitinho dele... Mas muito era uma legal. Figura assim... Não, gênio. Se você vai pra São Paulo... mas tinha um lado também bem ardiloso, perverso. Tinha, como todo artista, né? Principalmente naquela competição toda daquela época ali, né? Mas era legal a troca, né? Entre eles ali, né? Tinha uma competição, mas era uma competição que era uma troca, criativa. Né? Criativa, colaborativa, né? Por exemplo, colaborativa, só a palavra. O trabalho que ele fez com o Basquiat... Nossa. Depois ele... Acusaram, tal, né? Acusaram o quê? Não, ridículo. Acusaram ele de se aproveitar do Basquiat. É verdade. E depois também, o Basquiat também. Mas, gente, eles brigaram, né? Tem um filme do Basquiat que acho que nós já até comentamos. Né? Tem um filme do Basquiat que tem a cena... O Andy Warhol num restaurante super chique lá num café e o Basquiat vendendo uns desenhos, né? Lembro. Uns cartõezinhos, né? Tá no filme. E o Andy Warhol olha aquilo e adora, né? E compra. Compra. Não, e é legal assim, né? Tipo assim, tava vendendo por, sei lá, $1, né? Era maravilhoso, né? Tava vendendo por... Aí o Andy Warhol... Pago 50 centavos, né? Tipo assim, meio que já dando a dica pro cara negociar e tal, né? E o cara... Aí, então, fizeram coisas maravilhosas, né? Eu cheguei a ver, né? Nessa Bienal aí. E recomendadíssimo, né? O Diário de Andy Warhol. O Diário é uma minissérie, tá, pessoal? Bem legal. Maravilhoso. Netflix. Maravilhoso. E então, seguindo agora com esses nossos ídolos, vamos na música com Bob Dylan, que tem a cinebiografia dele, também lançada recentemente. Bob Dylan, um completo desconhecido. Tá na Disney. E tem esse ator... Timothée Chalamet, acho que fala assim o nome dele, que ficou 5 anos estudando o Bob Dylan, estudando música, estudando como ele pega no violão, estudando os trejeitos, estudando para interpretar esse papel. Para incorporar mesmo, né? Eu ouvi falar que realmente... Eu não assisti, mas eu ouvi falar que a interpretação dele é maravilhosa. Muito boa, realmente. Que é outra figura super controversa também, né, Bob Dylan, né? O senhor Robert Zimmerman, né? É um dos grandes ídolos paralelo ao Andy Warhol, né? Ele é um pouco antes, porque em 65 ele saiu de Minnesota e foi para mais ou menos a mesma geração, né? Porque fez aquele festival em Minnesota, né? Sim. Que ele começa a tocar rock. Folk. Não, ele vai para... Não, o pessoal não queria mais... Eles queriam que ele tocasse folk. Não, mas quando ele começa ele começa fazendo folk. Os grandes ídolos dele, né? Woody Guthrie e tal, aquele pessoal do folk mesmo, da música de protesto, violãozinho, gaita. E... Nossa, o Bob Dylan pra mim é um cara assim que... importantíssimo, né? Na coisa da música, como entra, né? Essa coisa de procurar letra, sabe? De tradução de letra, e de ir atrás, e de comprar, de ter camiseta. O Bob Dylan é demais. E depois teve a polêmica dele ter levado o prêmio, né? Foi. Nobel, né? Nobel, Eu acho que é merecido, claro né? que merece, lógico. Eu daria pro Caetano Veloso, tá?
Daria mesmo, porque eu acho que ele também... Nossa, achei um grande poeta. Que é um grande fã dele, né? O Caetano é um grande fã do Bob Dylan. E gravou, né? Jokerman. A versão do Jokerman do Caetano é muito boa. Então, esse filme, essa cinebiografia, retrata a viagem dele, quando jovem, do Bob Dylan, de Minnesota a Nova York, primeiro para conhecer o cantor Woody Guthrie, que estava... Eu não conhecia esse cantor, eu não sabia que ele era... Foi ele a raiz, folk, né? Raiz, meio bem início, muito assim. Legal, muito legal. E aí vai até essa apresentação no Newport Festival, em 1965. Que ele é vaiado, né? Foi lá que ele foi vaiado. Foi. Traidor! Tem um grito, né, no show, ele né? Não toca funk, né? Não, Judas! E ele continua, e ele toca, e ele vai aquela em frente. história da guitarra foi o que aconteceu no Brasil, né? A passeata da guitarra, né? Inclusive quem que participou? Alguns caras depois que... O Gil também participou da passeata da guitarra. Sim, sabia, né? exatamente. Ele foi arrastado, na verdade, que eu já vi entrevista dele. Mas assim... Cabeçado por Elis Regina, para quem não... Só para um... contextualizar, para quem não conhece essa passagem da história da música popular brasileira, né? Que anos era? Essa época, não? 65, mais ou 67? menos. Foi quando... A coisa dos roqueiros, né? Jovem Guarda. Então, mas no caso ele tinha tudo a ver, né? O som dele ganhou uma dimensão, assim, né? Quando eletrificou, né? Sem abrir mão da coisa, da letra, do protesto, tudo. Sem abrir mão da origem mas também. Esse público, os fãs, né? Como todo fã de um estilo do jazz, puristas, né? Eles são super... Não querem que muda mesmo, né? Todo movimento musical que chega para quebrar um pouco, né? Do jazz fusion, tal, os caras, não, imagina, você vai estragar, né? Do country, né? Não pode. Hoje chamaríamos de cabeça fechada, cabeça pequena, porque não é possível. Muito arraigada aquela coisa ali de não pode mudar, né? Ainda sobre Bob Dylan, tem aquele documentário que o Martin Scorsese fez, Rolling Thunder Review, a história dele. Esse é de 2005, esse documentário, que é quando ele põe a banda dele no ônibus e sai pelos Estados Unidos com para outros fazer... artistas, né? Com vários artistas. Baez estava... Isso, eles fazem meio que uma turnê circense, assim, né? Todos maquiados, tal. É maravilhoso. E o mais legal é que tem muita coisa ali que é mentira, né? Por exemplo... Hã? O que é mentira? Não. Porque é tudo filmado, inclusive, por ele mas também. Tem... Então, é um spoiler, mas é um spoiler que... Pode falar. Acho que até... Tá vendo? A gente não liga. Não, tem muita coisa que eles inventaram ali. Tem coisa inventada, sabe? Floreou, vamos falar? Hã? Floreou, deu uma floreada. Não, inventou mesmo. Sim, depois você procura. Gente. Você lembra? Faz tempo que eu assisti. Mas tem uma entrevista da Sharon Stone que ela conta como ela estava com a mãe dela nessa cidade, porque eram shows em cidadezinhas pequenas dos Estados Unidos. Isso que eu ia perguntar. Essa é mentira? Essa é, entre outras. Ela e ela conta que ela estava com a mãe. O pessoal entrou numas de zoar mesmo, assim, muito bom. No espírito brincalhão, porque o Bob Dylan, com toda aquela coisa dele da esquisitice, é um cara super brincalhão, assim, né? E ele adora fazer esse tipo de pegadinha, assim. Então, essa aí é uma das. É uma das? É uma das, mas eu não quero legal. saber as outras, porque para mim é tudo verdade. Amei. É muito bom. É um mergulho na contracultura norte-americana, num momento traumático da vida do país, porque foi após Watergate, né? E estava acabando o sonho hippie, etc. Né? Foi uma outra fase, maravilhoso. E vai outra... Vamos dar mais linha para o Renato? Os Muitos Santos de Newark. Põe na tela o cartaz, que aí o Renato lembra. A infância e adolescência de Tony Soprano. Eu comecei a assistir e eu sou bem desligado, né, assim, algumas coisas, né? E eu comecei a ver um filme, falei, esse filme, eu adoro filme de máfia. Adoro. Meu filho também, o Lino, também gosta muito, né? A gente adora, assim, filme tipo do Scorsese, Robert De Niro. A gente é muito fã. E eu comecei a ver esse filme, falei, esse filme... Eu comecei a gostar muito. Aí aparece o menino, soprano e tal. Aí eu falei, é aí que eu parei, dei o pause ali e fui ver que realmente a história contando dele. a história da infância do Tony Soprano, né?
E é um filmaço, assim, né? Com todas aqueles... Não diria nem clichê, porque clichê é geralmente uma coisa que... Como era mesmo, na verdade, né? Assim, então, você não tem como fugir muito, né? Você assiste o filme, por exemplo, como Os Bons Companheiros, O Poderoso Chefão. Você vai ver muita coisa ali, mas era aquilo ali, né? Então, a coisa, o jeito deles, né? Aquela coisa família, né? Os imigrantes italianos. Sim, mas assim, aquela coisa meio amoroso na família, mas ao mesmo tempo, né? Tem cenas muito boas, né? E é um filme que é muito bacana, porque na verdade não tem nada a ver com a família Soprano. Assim, depois. Não dá para fazer um paralelo, porque mudou muito depois, né? Essa mudança. O filme se passa mais ou menos nos anos 60, né? Isso aí, né? Uhum. Os anos 60 é que ele é menino. E a família Soprano já é mais atual. Então mudou muito, assim, né? Mas esse filme, A Família Soprano, ela foi uma série. Ah, você falando da série agora. Isso, da série. Tá. A série é de 1999, né? Sim, isso. Foi a série de maior sucesso, começo dos anos 2000, muito viu. sucesso. Mas o filme ainda tem essa coisa meio da máfia tradicional, esse filme, né? Muitos anos de New York. Mas já começa a mostrar essa mudança, que é muito louco, né? Na máfia. A mudança de estilo, né? Saem aqueles chefões, mais que tinha aquele meio código de honra, né? E o menino, Tony, vai vendo tudo isso, né? A ética, entre aspas, né? Dos mafiosos, de um não pode mexer, invadir o território do outro. Aí vai virando aquela canibalização pelo interesse, eles vender droga, aí vai mostrando toda essa derrocada, né? Como se antes também fosse uma coisa muito boa. Mas tinha isso, né? E a família Soprano, que é o nós já vamos fazer a transição. Vamos de transição. Vamos fazer a transição para o documentário. Do documentário para a série. Isso. Do filme. É um filme, não é um documentário. Não é um documentário. Do filme para a série. Então, a família Soprano é maravilhoso, por quê? Porque o Tony Soprano, inclusive, ele faleceu, né, precocemente. Uma sacanagem, né? O Tony Soprano faleceu precocemente. Mas mostra um cara assim cheio de insegurança, né? O Tony Soprano, ele tem muitas cenas ele na psicanalista, na lista dele, ele com os dilemas dele, com a família, com o filho, né? É um cara completamente... Com ele mesmo, né? Com ele mesmo, sim, mas é um cara completamente... quebrando completamente aquela coisa do chefão, né? Do durão. Do insensível e tal. É lógico, ele tem esse lado também bem... brutamontes, né? De ir lá e arrebentar e tal. Só que mostra... E os conflitos familiares ali, né? Filho adolescente, aquela coisa de... Os filhos também sabem que são mafiosos, mas também... Faz de conta que não. Faz de conta que não, né? O ciúme da mulher, da esposa... É muito bacana, né? Tipo um Simpson mafioso, assim, né? É mesmo, não tinha feito esse paralelo. Sabe aquela coisa muito... Lembra muito mesmo. E a atuação desse ator, né? Que é o... Como é que é o nome dele mesmo? É o James Gandolfini. James Gandolfini é um gênio, assim, né? Ele é maravilhoso como ator. Pena que se foi precocemente, mas... É uma série... Então eu recomendo assistir o filme, que mostra a infância dele. Para quem não assistiu nenhum dos dois, eu recomendo, assista o filme do Santos lá e depois comece a assistir a série. A série eu não sei onde ela estaria disponível. A série está disponível no HBO. Tá. Gente, não assusta, tá? São 86 episódios, tem 6 temporadas. Então mas você faz assim, maratonar, você começa, depois você pula um pouco, porque é a história dessa família mafiosa e as suas relações. Então, se você pular, não tem problema. Engraçado. Eu tava pensando esses dias. O meu filho, o Lino, ele começou a assistir agora e ele tá adorando, que é House of Cards, né? House of Cards. Que é aquela série com o Kevin Spacey, que depois saiu por causa disso. Mas eu lembro que era uma série longuíssima, assim, né? Ele falou, nossa, pai, mas quantos? E depois as séries foram diminuindo, né? Foram. E eu fico pensando, hoje acho que eu não teria paciência no pitch. Mas... Eu acho que ninguém. Eu tô falando para você que está aí nos ouvindo e nos vendo, ou nos ouvindo e nos vendo. Não é? Que tem 86 episódios, mas não se assuste, que você pode pular. É um novelão, né? É um novelão. É um novelão. Foi assim... Mas não perde o pique, não, viu? Não, assim, mas realmente é puxado. Não é para assistir direto. É para assistir. Eu maratonei. Quando eu assisto hoje 3 episódios, uma série de 6...
Você vai até o 6? Não, às vezes eu assisto 3. Nossa, maratonei. Imagina. Maratonei. Nessa época eu maratonava com... Mas é que aqui, quando foi ao ar, foi pela TV, né? Então era um novelão. Era novelão. Hoje que viraram episódios que estão disponíveis eles podiam dar uma condensada, né? Mas aí você pode pular que tá na mesma. Você autocondensa. Não gostou? Tá bom. Tá bom. E vamos de dica da audiência. Luciana Mesquita vai dar dica de um filme. Vamos lá, fala aí, Luciana. Oi, Pete. Oi, Renato. Eu sou a Luciana. Eu tô aqui hoje para indicar para vocês um filme que fala muito sobre a atualidade, sobre a inteligência artificial e também sobre o G20. E sobre os riscos que nós estamos correndo aí também, de uma certa forma, com toda essa tecnologia. O nome do filme é o G20, tá? Que ele tá na Prime Video. É um filme muito bom, com muita ação, que vai prender o espectador até o final. Vale a pena. Um beijão. Valeu, Luciana. Aí. Valeu, Luciana. Bacana. Esse G20, quando juntam, né, os chefões da máfia política mundial. Os mais perigosos. Os mais perigosos. A inteligência artificial usa a voz deles e troca os textos, as falas deles, e bota eles na TV, bota eles na mídia. Caramba. Então, vamos dizer, e faz tudo para o mal, para acabar com a... Eu não vou contar mais, que eu estou dando spoiler. Gente, assiste, é muito bom. Tá no Prime. G20. Ninguém morre de AIDS, não, só a clássica. Não. Ninguém morre de AIDS. Tá foi o melhor spoiler que você já deu na vida. Deixa eu terminar minha informação. Então é o seguinte, a galera da política do G20, as grandes cabeças da grande máfia, ela tem a sua voz alterada com a inteligência artificial. Não é a voz, é como se a Pitty estivesse falando agora. Vou assassinar todo mundo com a minha voz. Ai, que perigo. Segue a gente, tá? Aqui, ó, Spotify, tem o nosso Instagram e tem a gente também no YouTube. Já estamos no episódio 59. Gente, uau! Deve ser bom, né? Vai lá. Spray Montadora. Do projeto à montagem de estandes construídos em cenografia, onde a qualidade prevalece sobre a quantidade. Há 20 anos nos principais eventos por todo o Brasil.